Olá, meu caro amigo da internet. Eu queria compartilhar com você uma explicação de um texto a pedidos do Facebook, do YouTube, da internet, do Instagram, da página que vosso irmão Fabrício, que vos fala, Barreto Gonçalves, tem no Facebook. Você pergunta e a Bíblia responde. Sobre se Jesus teria descido ao inferno depois da sua morte e pregado aos espíritos de prisão, como está no 1 a Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19, né? Como está lá no credo apostólico do segundo século, onde teólogos, Agostinho, Tertuliano, Clemente, Orígenes, Irineu e outros mais, Gregório Palamas, Gregório Nazianzo, Gregório de Nissa e outros mais, discorreram acerca dessa passagem. Diz o seguinte: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos de prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, e aguardavam no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva. E assim por diante. Então o texto está dizendo, 1 Pedro 18, 19, 3, 18, 19, 1 Pedro 4, 6, 1 Pedro 17, 18, 2 Pedro 2, 4, Hebreus 1, 14 e Efésios capítulo 4. Primeiro, em Hebreus 9, 27, diz que a morte sela o nosso destino eterno, né? Vide Lucas 16, versículo 19 a 31, né? Fala que aos homens está ordenado morrerem apenas uma vez, depois disto vem o juízo. Não existe ninguém inocente perante Deus. Todos pecaram e serão julgados. De acordo com a luz da palavra de Deus, que as pessoas ouviram, Romanos 1, 11 e 20, 2, 12 ou 11, o verbo grego aí, proclamar, diz que Jesus não pregou, ele proclamou, ele anunciou, segundo alguns exegetas e teólogos, aos espíritos de prisão, né? A palavra espírito, né? Pneuma ou pneumata no grego, se refere a Deus, ao Espírito Santo, às pessoas, né? Homens e mulheres, aos espíritos imundos e a anjos. Por exemplo, Hebreus 1,14 fala que os anjos são espíritos ministradores ao nosso redor. Não existe, portanto, nessa passagem de 1 Pedro 3,19, nenhum respaldo bíblico que afirme que Jesus desceu ao Hades, ou Tártaro, né? A região dos mortos. Diz que ele morreu, foi sepultado, né? E ressuscitou ao terceiro dia, né? Ele proclamou, né, a palavra querusou, ou querissou, que ele havia proclamado, mas não há fundamentação bíblica. Por exemplo, a ideia de uma segunda chance no mundo dos mortos para a pessoa ser salva é antibíblica. Portanto, Jesus, o que estaria fazendo ali no Hades, ou Tártaro, a região abissal ou inferior da terra,
se a Bíblia contradiz e prega justamente o contrário, né? Primeiro, alguns advogam que essa passagem que Jesus desceu ao Hades e ao inferno, perdão, e pregou os espíritos de prisão, seriam pessoas aprisionadas, né? A vitória na cruz do dia de Noé. Então, no espírito de Noé, as pessoas teriam sido evangelizadas ou avisadas através de Noé, por Jesus através de Noé, né? Em Atos 2:31, Efésios 4:9, né, fala da vitória de Jesus sobre a morte, né? Há referências também no primeiro livro de Enoque, livro apócrifo ou pseudoepigráfico, né? A palavra descer ao Hades, né, ou Radu, do acadiano sumério, o da Geena, no credo apostólico, foi influenciada pelo gnosticismo da época, que falava, baseado na filosofia grega, que a matéria era má e o espírito era bom. Então, a morte seria a libertação da alma, do espírito, do corpo físico ou da matéria, que era má, segundo o gnosticismo cristão, os barbelos gnósticos e os carpócrates, que eram o ramo do gnosticismo da época entre o primeiro e o segundo século da era cristã. Tá ok? Né? Então, não há, a conclusão é que da explicação não há nenhum respaldo bíblico. Em toda a Bíblia você não vai encontrar nenhuma passagem, exceto essa de 1 Pedro 3, 17 a 19 e 1 Pedro 4, 6, que fale de uma eventual segunda chance para alguém que está morto, que está no inferno, ser salva ou ter sido evangelizada ou pregada por Jesus. Alguns falam que seriam anjos caídos, né, que nos dias de Noé, né, os filhos dos homens tiveram relações com as mulheres, as filhas de Deus, e nasceram gigantes ou anjos caídos. E isso não tem fundamentação nenhuma bíblica, ok? Apenas fala que Jesus morreu, né? Ele foi sepultado, morto, enterrado, e ao terceiro dia ele ressuscitou, né? A ideia de Jesus pregar no inferno, no Hades, no Tártaro, para pessoas mortas, de uma eventual chance para a pessoa ser salva depois de morta, não tem fundamentação nenhuma bíblica e exegética e hermenêutica. Ela é antibíblica. Tá ok? Um abraço aí, shalom.